Fala, meu boa atualizado, minha boa atualizada, como é que tá a tua preparação para o teu exame de seleção tradicional, digital, o teu concurso público que necessita de geografia e atualidades? Está tudo caminhando? Está tudo indo para frente, evoluindo positivamente? Não, pois você clicou em vários canais e chegou no canal certo. Esse é o canal Bora Atualizar. Turma, a temática desse vídeo, desse super vídeo agora, está relacionado a uma das temáticas mais recorrentes, tanto nos exames de seleção pública, concursos públicos, como principalmente, talvez, nas suas avaliações internas, aí, as suas avaliações educacionais da sua escola, tá? É uma temática muito ampla, muito polêmica, muito complexa e cheia, recheada de muitos e muitos detalhes. Ou seja, que temática é essa? É a temática associada à ação de repúdio, à ação negativa, à ação hedionda, que é o ato terrorista. Mas não é uma aula falando o que é terrorismo, identificando onde tem as ações terroristas, tá? Não é uma aula elencando nomes de organizações criminosas, não. Esse super vídeo aqui, ele vai te encaminhar para você tanto ficar informado para resolver os seus itens, como também para solucionar, escrever bem a sua redação, tá? Ou seja, nós vamos te dar 4 motivos geográficos que levam às ações terroristas no mundo inteiro. Gostou? Só um minutinho. Solta a vinheta, papai! Turma boa, meu geo aprovado, minha geo aprovada, como é que tá você? Tranquilo? Beleza? Como é que tá você? Tranquilo? Vamos aqui. Olha, nós temos 4 dicas para vocês nesse super vídeo de geografia e de atualidades para você não se perder quando você estiver respondendo um item, quando você estiver argumentando uma temática direta ou indiretamente relacionado à causa de terrorismo. Olha, o que você deve levar em consideração? Quais são os motivos? Quais são as razões? Quais são as impulsões? Quais são as fontes amplificadoras dos atuais atentados, atos, ações e eventos terroristas no mundo inteiro? Eu vou te elencar 4, ligados diretamente à geografia, tá? Quais são eles, professor Meda Júnior? Veja só, tudo, né, na atual ordem mundial multipolar, alguns chamam de unimultipolar, tá? Tem o quê? Causas, tem fatos, elementos, fatores. Todas essas causas, elementos, fatos e fatores estão associados ao que eu gosto de associar aqui no nosso canal Bora Atualizar, que são os interesses, que são as opções, que são as necessidades que o mundo, tá? Se você observar, direta ou indiretamente, gira em torno disso. Interesses, necessidades e opções. E onde é que surgem os atos, as ações, os atentados terroristas, que são vistos pela Organização das Nações Unidas como uma ação, um ato hediondo, ou seja, nojento, repugnável. De onde é que surgem? Tá? Eles surgem justamente daí, turma. Ou seja, quando esses interesses, quando essas opções, quando essas necessidades não são ora satisfeitas ou não são horas realizadas. Daí surgem o quê? As frustrações. E é justamente as frustrações, tá, que levam, tá, que elevam, que amplificam justamente essas ações chamadas de terrorismo. Como assim, Almeida Júnior? É fácil você entender. É só você associar a ocupação territorial. Eu não tenho os meus interesses satisfeitos com a ocupação territorial de uma outra etnia, de um outro grupo migratório. Eu não estou tendo a minha necessidade atribuída, satisfeita, quando eu não sou atendido pelo meu governo, pelo meu Estado. Eu não tenho para onde ir. Consequentemente, eu tenho que sair desse meu território por falta de opções. Percebeu como são interrelacionados interesses, necessidades e opções? E isso tudo, o mundo gira em torno delas, tá? De forma lenta, de forma rápida, mas sobretudo de forma o quê? Super, mega, hiper dinâmica, tá? Então eu te convido a partir de agora a você tentar entender, e você vai entender conosco aqui do canal Bora Atualizar, como esses 4 fatores geográficos interferem, influenciam, determinam
orientam as ações, os fatos, os atentados terroristas pelo mundo inteiro. O primeiro fato, a primeira base conceitual geográfica, para você entender, ela faz parte da composição da geografia como ciência, que é justamente o quê? O lugar geográfico, tá? Quando você menciona lugar geográfico, olha ele aqui, tá? Você vai ter que lembrar de duas, três, quatro informaçõezinhas básicas. Olha, quando eu falo de lugar geográfico, você vai associar o quê? A identidade. Você vai associar a sua pessoa, você vai associar a sua forma de viver, você vai associar aos seus sentimentos, você vai associar a sua identificação como pessoa. Justamente isso. Lugar geográfico é aquele espaço, é aquela área geográfica que você tem afeições, que você disponibiliza, que você externaliza sentimentos. E esses sentimentos são tão fortes que levam a ações, que levam a atos de quê? Terroristas. Por quê? Porque nesse lugar geográfico, tá? Onde eu tenho as fronteiras, onde eu tenho os limites, onde eu tenho a situação de povo e nação, tá? Você está observando aqui qual a diferença de povo para nação. O povo você leva em consideração uma escala geral, uma escala global, uma escala quantitativamente amplificada. Já o termo nação, você vai associar o quê? Ao povo só, que é dividido pela sua identidade política, pela sua identidade cultural, pela sua identidade de lazer, por exemplo, um time. É você imaginar um grande estádio, para você ter a noção do que é nação. Imagina um grande estádio com uma partida de futebol. Melhor, imagine esse grande estádio, tá, durante os Jogos Olímpicos. Então você vai ter uma modalidade com dois times, duas equipes, mas em torno dessas duas equipes, desses dois times, você vai ter várias pessoas, você vai ter vários povos ali naquele estádio defendendo o seu time ou torcendo para o time contrário perder. Ou seja, ele se identifica com o time que ele quer que ganhe e não se identifica com o time que ele quer que perca naquela partida daquele esporte olímpico. Então o estádio você coloca como população global e as torcidas você coloca como nação, certo? Então esse conceito geográfico de lugar, ele amplifica, tá certo? Ele origina as ações terroristas, porque é justamente a partir, tá certo, dessa questão da ausência do Estado, dessa questão da presença ou não do Estado, ausência, presença do Estado, eu deixo sempre assim para você entender, que o lugar geográfico vai ser o motivo para a ação terrorista. Como assim, professor? Quando essas fronteiras, quando esses limites, quando esse povo, quando essas nações têm os seus interesses, têm as suas opções, têm as suas necessidades poldadas, limitadas ou extintas. Tá aí a motivação e a relação entre a noção do conceito geográfico de lugar, lembra de identidade, amplificando, tá? Originando a questão das ações, dos fatos terroristas, ou também você pode ir pelo simplismo, pelos atentados terroristas. Por quê? Porque essa noção de lugar geográfica, ela vai te orientar em duas situações, desigualdades e também a questão da ação dos conflitos. Viu como fica mais fácil você entender assim? Tá? Segundo motivo geográfico que leva ou amplifica, eu deixo bem claro, que origina ou amplifica as ações, os atos ou atentados terroristas. Qual é ele, Almeida? É a relação entre esse conceito de lugar geográfico, professor Almeida Júnior, e a questão da mundialização, da interdependência econômica, política, cultural, administrativa, organizacional, financeira, política entre os países. Como é o nome disso? Globalização. Então essa relação entre lugar geográfico e globalização, ela também ou origina ou pode amplificar as ações, os atos ou simplesmente os atentados terroristas. Então, vamos tentar entender isso. Quando você fala de lugar geográfico,
automaticamente você vai lembrar de quê? De cotidiano. Você vai associar a questão de identidade, que eu já falei para vocês no passo anterior, né? Na explicação anterior, que é a ligação, que é a relação, que é a inter-relação, que é a motivação, são as questões socioemocionais entre o ser e o lugar, o espaço, a área geográfica que ele está fincado, tá? Que ele está fixado. Ou, tá certo? Onde ele já passou. Ah? Então, lugar geográfico, você vai ter, repito, cotidiano, você vai associar a identidade, você vai associar a questão da aproximação. Quando eu estou no meu lugar geográfico, eu me identifico. Quando eu não estou no meu lugar geográfico, vem o sentimento de saudade, o sentimento de retorno, a necessidade de estar querendo voltar, a necessidade de se comunicar. Daí as organizações criminosas, tá, que estão fora da sua tão disputada área geográfica, mantêm, tá, muito íntimas as relações com as redes digitais, tá, com relação às várias formas de comunicações, daí o uso, né, da revolução técnico-científica e informacional junto à questão dos atos, das ações terroristas. Acompanhado a isso, você vai lembrar dessa informação que é ouro, tá? Cada lugar tem o seu valor. Cada lugar tem a sua valorização. Vai depender de quê? Da relação que esse lugar mantém ou com aquele povo ou, mais diversificado, com aquelas nações. Certo? Então isso tudo é a relação de lugar. Onde que entra a globalização ou mundialização? Ela entra amplificando. Ela entra rompendo as fronteiras. Tá? Ela entra literalmente externando isso para o mundo, só que ao momento que ocorre essa externalização dessa ligação, desse apego ao espaço, que é o lugar, é identitário, né? Ele é meu esse lugar, tá? Essa globalização, ela pode não respeitar essa identidade. Essa globalização, ela pode não respeitar essas relações cotidianas do povo, nação, com aquela área geográfica, com aquele espaço. Daí você vai ter o quê? Daí você vai ter alterações, daí você vai ter mudanças, daí você vai ter literalmente a dinamicidade e você vai ter o quê? O aumento dos fluxos. Esses fluxos, eles podem ser de mercadorias, de produtos, de serviços e de pessoas, bem-vindas ou não. Então você vai ter os interesses, aí você vai ter as opções, aí você vai ter as necessidades negligenciadas, desrespeitadas. Negligenciadas, desrespeitadas, os interesses, as necessidades e as opções é o estopim para um conflito, para um atentado terrorista, por exemplo. Certo? Observa que a ligação é esse segundo grande motivo geográfico que origina ou amplifica os conflitos mundiais e faz uso, por exemplo, dos atentados. Turma, o atentado é a prática, tá? É a ação, é o evento, é o ato. Beleza? Então, quando você fala dessa relação espaço geográfico, globalização, eu acredito que fica mais fácil. Não entendeu? Coloca na tua cabeça, tá, que essa relação intencional entre lugar geográfico e globalização, você sempre vai lembrar isso na hora de responder o seu item, na hora de escrever a sua produção textual, a tua tão sonhada e necessitada nota 1000. Você vai lembrar que essas relações promovem o quê? Impactos, porque eu já estou no meu lugar. E alguém externo, esse alguém pode ser o produto, pode ser o serviço, pode ser a mercadoria, pode ser a pessoa. Ela vai chegar, então eu vou ter o quê? O impacto cultural, tá? E esse impacto cultural, ele tem um viés político associado às diversas formas de pensamento. E o pensamento faz o quê? O interesse, a opção ou opções, a necessidade ou as necessidades. Quando não respeitadas, você vai ter problemas, conflitos, tá certo? A imagem do fundo está te remetendo ao que é o lugar. Observe essa imagem para você entender. O lugar, ele vai do mais simples possível ao mais sofisticado. Porque o lugar geográfico, por isso que é um forte fator para explodir ou originar ou amplificar os conflitos. O lugar geográfico, ele tem que ser aconchegante, por isso que ele está ligado a sentimentos, do povo e da nação.
tá? Muitas vezes você vê conflitos que são em áreas áridas ou semiáridas, áridas, na realidade, anecúmenas, né? Áreas que isso aqui é desabitado. E por que essas pessoas lutam por esse lugar? Porque ali tem a identidade deles, tá? Ali tá literalmente o cotidiano dessa turma, desse povo. Essa turma pode ser esse povo, essa turma pode ser literalmente essas nações. Lugar é o início, é a origem, é o particular. Que pode partir, como você está observando aqui atrás, ó, o lugar, ele é o básico. O lugar, ele é o original, é a gênese, que vai partir para a questão do mundo. Só que esse mundo, quem faz, quem amplifica, quem externaliza, às vezes não é o povo e a nação daquele lugar, e sim o processo de globalização. E isso vai te ocasionar o quê? Direcionamentos a partir de quê? De leis e de regras. E aí nós já estamos caminhando para o terceiro elemento geográfico que influencia lá na origem ou na amplificação dos conflitos. Qual é, Almeida Júnior? Qual a influência dele, do território? O território, você sabe que é aquela área delimitada por fronteiras, é aquela área delimitada por limites. Por limites, o território está associado literalmente ao quê? À questão da relação de posse. A partir dessa cerca, a partir desse muro, é o meu território. A partir dessa cerca, a partir desse muro, é o meu espaço. É meu, ou seja, o território ele é um fator que pode originar ou amplificar os conflitos. Por quê, Almeida? Porque ele está associado à questão da relação de posse, ou seja, a relação entre poder e domínio. Como isso é muito subjetivo, é passivo de muitas interferências internas e externas, entra a necessidade de quem? Do elemento Estado. O Estado entra como o quê? Ele entra nessa questão de território local e global com quem? Com as leis, com as legislações, com as delimitações. E aí você vai ter alguns fatores associados a essa questão do território, que é o terceiro elemento originador ou amplificador dos conflitos mundiais. Vamos elencar? Anota aí, ó. Quais são os fatores envolvidos na temática da relação território e conflitos? Anota aí no seu caderninho. Você vai ter as influências a partir da natureza, você vai ter influências culturais, você vai ter influências políticas, você vai ter influências sociais e você vai ter também as influências militares. Daí você consegue entender a participação necessária de quem? Da figura do Estado. Turma, cuidado para não confundir. Na hora de responder um item, na hora de escrever a sua redação nota 1000, cuidado para você não confundir Estado e governo. Vai uma dica para você que já está ficando até o final desse vídeo. Presta atenção, fala baixinho para ninguém escutar aí em teu torno aí. O Estado, ele é permanente, tá? O governo, ele é temporário, tem prazo de validade, tá? Tem dia e hora para começar aquele governo e terminar, tá? Vai variar a partir das constituições federais de cada país, tá? E da forma de poder político administrativo de cada nação, de cada país, tá bom? Mas os aspectos militares estão associados a essa questão de Estado. Então, quando você for responder um item, como é que é o território? Ele precisa do governo, não é do governo, é do Estado, regulando através dos seus órgãos, tá bom? E todos esses fatores que você acabou de anotar aí no seu caderninho da sua aprovação. Mas você está dizendo assim, Almeida Júnior, canal Bora Atualizar, acabaram os fatores? Não! Bota com a cor de outra tinta de caneta aí no seu caderninho. O fator mais preponderante nessa relação de território, que vai lembrar de posse, que vai lembrar de domínio, que vai lembrar do que é meu. Observa que aquele lá, o número 1, fator, o ponto geográfico que eu levantei, que foi o lugar geográfico, ele está amplificando, não está? Tá observando que ele está amplificando nossa conversa aqui, não está? Coloque aí o fator mais influenciador. Qual é, o professor Almeida Júnior? Economia. Tá? Nessa relação território originando ou amplificando os conflitos mundiais, as questões, os fatores econômicos influenciam por demais esses atentados, esses atos, essas ações conflituosas. Percebeu? Tá valendo a pena até o finalzinho? Quer mais uma? Coloca do ladinho aí a anotação. Toda vez que você lê um item relacionado com terrorismo, com conflitos, tá? Conflitos
E terrorismo, as ações, você vai lembrar, o território, ele é ocasionador ou originador, fala baixinho, porque ele está associado, estou falando de Estado, a questão de identidade nacional. O território ele pode ser originador, amplificador de conflitos. Por quê? Porque ele está associado à noção, vem cá, de soberania nacional. E quando esses interesses, quando essas opções, quando essas necessidades são negligenciadas, desrespeitadas, você tem possíveis conflitos. Ficou fácil agora, não ficou? E chegamos ao quarto fator, o quarto elemento geográfico que tem como capacidade de originar ou amplificar, tá certo, os conflitos mundiais. Quem? A influência do Estado. Quem? Olha, a influência do Estado. E tu já sabe, diferenciado dos demais concorrentes seus, você sabe qual é a diferença de Estado para governo, em duas palavras, temporário e definitivo. Certo? Como é que o Estado entra como originador ou amplificador dos conflitos ocorrendo a partir, por exemplo, da prática que são os atentados? Vem cá. O Estado intensifica, ele amplifica através do quê? Da ocorrência, do respeito, da obediência de quem? Das leis e aparelhos judiciais, ou seja, os seus órgãos regulamentadores. Como é que o Estado participa? Originando e amplificando a questão dos conflitos mundiais, a partir do monopólio dessas leis e desses aparelhos judiciais na palma da sua mão. Ou seja, uma simples canetada, ou seja, num simples clicar de uma tecla Enter. Daí, você já consegue entender que o Estado pode originar ou amplificar um conflito a partir do quê? Do seu monopólio organizacional. Interesses, opções e necessidades. Percebe? Então, quando se fala de Estado, você vai lembrar de quê? O Estado tem a função de quê? Proteção da inviolabilidade das fronteiras. E quando eu falo de fronteira, terceiro elemento anterior. Qual foi? Território. Então, o Estado tem essa função de tornar as fronteiras invioláveis. Tá? Então, quando o Estado tem essa função e ele pratica, não temos conflitos. Não temos conflitos. Agora, quando esse princípio protetivo do Estado não é obedecido, não é levado em consideração, você tem o quê? A possibilidade dali originar um conflito ou, quando isso já vem acontecendo, a possibilidade, quando essas fronteiras são violadas, você tem a possibilidade de amplificar tais problemas. Certo? E mais uma informação para você que está ficando até o finalzinho aqui dessa super aula do canal Bora Atualizar. Qual é a relação do Estado? Estado, ele influencia, sabe como, os conflitos? A partir do momento da identidade política das nações. Beleza? Quando você tem essas identidades políticas, tá certo? Você tem a possibilidade de criar ou amplificar os conflitos do mundo. Tá aí. Os 4 fatores geográficos, tá? Que originam ou amplificam os conflitos e usam os atentados terroristas como instrumentos e ferramentas. Para você que ficou até o final desse super vídeo, vou te dar mais uma informação bônus. Influência da nação, tá? As nações têm uma influência enorme com relação, tá, à origem e à amplificação dos conflitos. Olha aqui para cima. Você tem uma relação muito interessante. Território e identidade política. Quando você fala de nação, é só você literalmente associar a território e a identidade política. Isso é o que nós chamamos de nação, tá bom? Lembra do conceito anterior? Nesse super vídeo, eu dei uma melhorada agora, não foi? Identidade política e território está associado muito à questão de nação. Ou seja, um agrupamento social com algo comum. Um agrupamento social com algo comum. Como assim, professor Almeida Júnior? É quando você tem identidade nacional, tá? Isso a nação faz muito bem, tá? E quando essa identidade nacional é ferida, é arranhada, é desrespeitada, você tem a origem, você tem uma possível amplificação dos conflitos, o uso dos atentados terroristas pelo mundo inteiro, beleza? 4 grandes motivos geográficos que levam o mundo a originar ou amplificar os conflitos mundiais. Gostou? Deixa um like pra gente, compartilha o nosso canal, faz o nosso canal bombar aqui no YouTube porque ajuda a gente demais. E pra você, tá? Bons estudos!
e até o próximo.